Deus. Irmãos, mesmo assentados, vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, o primeiro capítulo, ao primeiro capítulo, né? Até o versículo 9. 1 Pedro 1, até o versículo 9. Nos fala assim a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, então ele está se apresentando, né? E trazendo uma saudação a quem? Aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ou seja, grande perseguição, grande dificuldade, fez com que o povo se espalhasse, né? Os eleitos se espalhassem, e ele está considerando que os eleitos do Senhor, enquanto aqui na terra, enquanto aqui, somos forasteiros. Por um detalhe único, irmãos, não fomos chamados por Deus, não fomos eleitos por Deus para viver na terra. Nós somos chamados por Deus e comissionados por Deus, ou seja, ungido, autorizado por Deus, a estar aqui na terra por um breve tempo, para retornarmos do lugar da onde nós viemos, que é o céu. Por isso que aqui para nós, Pedro coloca, somos forasteiros aqui. E ele continua, eleitos simplesmente segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, razão da nossa fé, para uma herança, irmãos, incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu, para mim e para você, para vós outros, para todos nós que creem no nome do Senhor Jesus, que sois guardados pelo poder de Deus. Então, enquanto aqui somos guardados pelo povo de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, ou seja, adorai o Senhor, glorificar o Senhor, fala do Senhor, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então faz parte do povo de Deus as dificuldades, as provações. Isso faz parte da caminhada do povo de Deus enquanto aqui na terra. Mas por que isso? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais, irmãos, preste atenção no que Pedro está falando para mim e para você, depois das provações, das dificuldades, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé em Cristo tem um valor muito maior do que o ouro depurado, em Cristo Jesus. A quem, não havendo visto, há mais, verdade, no qual não vendo agora, mas crendo, graças a Deus, exultai com alegria indizível e cheia de glória. Leia comigo, igreja, o versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então vale a pena, enquanto forasteiros nesta terra, exercitar nossa fé em Cristo Jesus, porque ela tem um prazo de validade. A nossa fé tem um prazo de validade, por isso que ela é preciosa, valorosa, porque enquanto nós estivermos por aqui, nós seremos provados e estaremos exercitando a nossa fé. Mas naquele dia glorioso do Senhor, quando Ele nos levar a morar nos céus por toda a eternidade, irmãos, não precisamos mais de fé. Porque hoje
Aliás, eu não vi ele no passado. Hoje também eu não estou vendo, mas eu creio, pela fé, que ele vive, que ele reina e que ele vai voltar. Então a minha fé tem um prazo de validade. Enquanto ela não vence, eu exercito ela em todo momento da nossa existência, para depois alegrar e glorificar ao Senhor para todo sempre. Pedro, ele escreveu essa epístola, irmão, para encorajar todos os cristãos, o povo de Deus, numa época de extrema perseguição, numa época extremamente confusa, né? Os cristãos eram ali encorajados para viver a sua fé diante de Deus, a fim de que eles pudessem permanecer unidos uns com os outros, mantendo a fé inabalável em Cristo Jesus. E nesta epístola de Pedro, ele apresenta, ou nós podemos notar, né, como verdades fundamentais, que eu creio que nós precisamos viver e serem vivenciadas, se já não vivenciamos, neste ano, no próximo ano. Primeira verdade que precisamos vivenciar sempre. Primeiro, os cristãos têm o maravilhoso privilégio de ter a grande salvação de Deus em Cristo. Precisamos viver essa verdade e falar dessa verdade e crer nessa verdade. Também o privilégio da salvação traz consigo diversas responsabilidades extremamente importantes. Uma vez salvo em Cristo Jesus, nós temos nossas responsabilidades, não é uma só não, são várias, para que Ele se apresente ao mundo através de nós. Nós somos o espelho de Cristo. Nós precisamos refletir a Cristo. Por isso que a palavra de Deus nos chama de sal da terra e luz do mundo. Eu creio que o mundo precisa ver esta luz em nós. Precisa ver a palavra de Deus conservada, como o Senhor deixou para nós, até a consumação dos séculos. Também creio que os cristãos devem ser santos. Se não praticamos a santificação este ano, e começamos o ano falando sobre isso, sobre consagração e santificação este ano, se não vivenciamos isso, precisamos viver no próximo ano. Precisamos também amar profundamente uns aos outros. Precisamos viver este amor, porque quem ama é de Deus, porque Deus é amor. E consagrarmos a nossa vida para a glória de Deus. Também precisamos nos relacionar dentro e fora da igreja, né? Nossos relacionamentos precisam ser mantidos e devem ser mantidos de acordo com os padrões de Cristo e não de acordo com os padrões do mundo. No início, os irmãos ouviram o que nós falamos, que o que enfraquece a igreja não é a perseguição, mas é a infiltração. E quando nós trazemos para a nossa vida e para a vida da igreja, para a existência da igreja, os padrões deste mundo, nós enfraquecemos. Mas quando nós perseveramos nos padrões de Cristo e na obediência da nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, nós nos fortalecemos e avançamos e permanecemos de pé. Então, este ano, 2023, os nossos relacionamentos dentro e fora da igreja devem ser mantidos de acordo com os padrões de Cristo e não de acordo com os padrões do mundo. Então, fique atento quando alguém sentar ao seu lado dentro da igreja e tentar colocar no seu coração uma sementezinha bem pequenininha, aos nossos olhos quase insignificante, nada a ver, né? Nada a ver, é bom que esteja na igreja, mas que plante uma sementezinha de um padrão que não é bíblico, não é de Deus, não é para o povo de Deus. Não deixe essa semente brotar, porque se ela brotar, a igreja enfraquece. A igreja enfraquece. Mas se você perceber que alguém está tentando plantar uma sementinha do mundo no seu coração e trazer para dentro da igreja, repreenda com amor em Cristo Jesus, porque a igreja assim fortalece. A igreja cresce, irmãos, quando ela obedece. A igreja enfraquece quando desobedece. Por último, os cristãos devem encarar o sofrimento como seguidores de Cristo, dentro de uma perspectiva correta, à luz das Escrituras, e não pelas fábulas, pelos ventos de doutrina. Por isso que nós temos que conhecer e saber que Pedro está dizendo à igreja
que esta vivência, esses fundamentos verdadeiros precisam ser praticadas a todo tempo. Por isso que hoje, diante desses fundamentos a serem praticados, nós estamos na casa do Senhor para prestarmos Ele a nossa gratidão, o nosso louvor, por um momento muito especial, por um motivo muito especial. Por isso que, quando nós olhamos para essa carta de Pedro, nós vamos perceber que ele dirige exclusivamente essa carta aos eleitos e traz para os eleitos a verdadeira motivação de gratidão, ou seja, está trazendo para mim, para você, para a igreja dos dias de hoje, a verdadeira motivação que provoca em nós gratidão. Então Pedro lembra os cristãos da posição extremamente segura e privilegiada deles como objeto da escolha soberana. Foi Deus que escolheu, foi Deus que elegeu, e de eterna e graciosa de Deus como seu povo em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, conforme ele diz no capítulo 2, de 9 a 10. Então ele lembra, olha, o motivo de gratidão foi que o Senhor Deus, nós fomos objeto da escolha soberana de Deus, diante da sua maravilhosa graça. Pensa um pouquinho, irmãos. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos capacitou. E se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Mas por Ele ser Deus e pela sua soberania, pela sua vontade, pela sua graça, tem nos feito estar na sua casa todos os dias. E além de eleito, Ele nos chama de peregrinos ou forasteiro. E esse termo traduz uma palavra grega, que diz o seguinte: parepidemos, que é a palavra grega, que é também usada lá no capítulo 2, versículo 11, onde enfatiza a natureza temporária da permanência de um viajante no lugar. Então, nós estamos viajando. Para quem disse aí que nunca viajou, viajou. E que viagem, hein? Você saiu dos braços de Abraão, veio à terra em viagem, está viajando aqui temporariamente, e daqui a pouquinho você estará chegando ao seu lugar de retorno. Nós fomos trazidos aqui pelas mãos de Deus, somos privilegiados, vamos permanecer aqui por um pouco tempo, para que as mãos do Senhor novamente venham atuar com poder e glória e nos levar de volta aos céus. Por isso que Pedro fala, por isso que temos que agradecer, que fomos escolhidos, fomos chamados pela soberana vontade de Deus, para viver esse pequeno tempo turbulento aqui na face da terra, para glorificar Deus, honrar ao Senhor, e depois, com missão cumprida, com a fé inabalável, retornarmos à presença de Deus e deixarmos de ser para todo sempre peregrinos, mas agora sim, morando na nossa cidade eterna, na nossa moradia eterna. Então, como os peregrinos, os cristãos vivem no mundo, mas a sua pátria, irmãos, real, verdadeira, está no céu. Paulo fala isso em Filipenses 3:2, os escritores de Hebreus falam no capítulo 11, 13 a 16, somos peregrinos, mas a nossa casa, a nossa cidade é o céu, e a sua esperança, e a minha esperança, a esperança de Deus, está ancorada lá. Caso 2023 venha se tornar um ambiente de penumbra, feche os seus olhos, glorifica a Deus, cante um hino ao Senhor e imagine você no céu. Só isso. Porque você não é daqui, você é cidadão dos céus. Então somos, portanto, cidadãos dos céus, da família de Deus, filhos por adoção por meio de Jesus Cristo. Por isso que nós somos e temos parte com Deus para todo sempre. Por isso, continue hoje, amanhã e sempre, sendo grato a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Continue sendo grato a Deus pelo Deus Emanuel, que é o Deus que está conosco aqui, que vai estar amanhã e que continuará na eternidade. Continue sendo grato a Deus, porque não somos deste mundo, somos cidadãos do céu. Tome posse dessa verdade, comece o ano novo crendo nessa verdade, que você não é deste mundo, você é um cidadão dos céus aqui na terra. Por isso, nós estamos nesta noite louvando e adorando ao Senhor, e somente a esse Deus,
pela salvação em Cristo Jesus. E eu volto a lembrar a você, para encerrar essa parte, lá no Salmo de número 100, versículo 3, que diz: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, foi Ele que nos fez, então somos dele, né? E dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então o que temer e o que tremer, se nós temos o bom pastor conosco em todo o tempo da nossa caminhada. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus continue conosco e que sejamos sempre gratos a Deus pela salvação em Cristo Jesus.